Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé? Vamos começar esse culto de forma diferente. Vamos começar nos entregando a Ele em adoração, em louvor. Preparar o ambiente para a glória do Senhor se manifestar em nosso meio. Não importa a forma que você chegou neste lugar. Não importa a maneira que você saiu da sua casa. Eu te convido a somente a adorar ao Senhor. Eu te convido a entregar tudo. Lançar sobre Ele toda a sua ansiedade. Tudo aquilo que te preocupa. Tudo aquilo que causa inquietação. Deixa, entrega e descansa. E em vez de ficar preocupado, eu te convido a adorar. Eu te convido a glorificar o nome do Senhor nessa noite. Dizendo que apesar das circunstâncias, eu não vou parar. Apesar das adversidades, eu não vou parar. Eu vou continuar dedicando a minha vida aos pés de Jesus. Então adore. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Teu fogo em nós, teu fogo em nós. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Querem suas mãos e nós só queremos os teus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos os teus pés. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os teus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos os teus pés. Aleluia. Você pode aplaudir, exaltar e glorificar ao Senhor. Aleluia. Nós adoramos a Ele porque Ele é bom o tempo todo. Senhor, Tu és bom, Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. E todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Eu te adorarei, te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre.
Tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. E todos os povos te exaltarão. De geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, eu te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Todos os povos te exaltarão. De geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que é. Deus é bom. Aleluia, aleluia. Seja exaltado e engrandecido neste lugar, Senhor. Nós temos um Deus que ainda faz milagres e está aqui, amém? Adore a Ele, engrandeça o nome dEle. Não importa o que aconteça, Ele é digno de adoração. Levante suas mãos ao Senhor, não a mim, mas ao Senhor. E comece desde já a declarar: eu tenho um Deus e Ele é por mim. E esse Deus sendo por mim, quem será contra mim? Declare isso sobre a tua vida. Quem será contra a igreja? Quem será contra nós? Não temo mal, não tema as dificuldades, não tema as lutas, não tema nada, só tema Ele, a Ele, a Ele, a Ele. Ele não vai deixar com que a luta, Ele não vai deixar com que a adversidade que se levanta contra ti venha te matar. Ah, Ele sabe o que faz, Ele sabe o porquê. Adore a Ele enquanto você o adora. Ele vai derrubando o gigante que te atormenta enquanto você engrandece o nome dEle. Ele vai abrindo portas, Ele vai transformando e quebrantando corações. Oh Espírito Santo, te adoramos neste lugar, Senhor. Obrigado por tudo que Tu és, Senhor. Obrigado, Deus. Aleluia, declare: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça,
floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, creia nele, aleluia. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Seja exaltado, Senhor. Seja engrandecido, Senhor. Toma as nossas vidas, Senhor, e enche-nos com a alegria que vem do céu. Eu repreendo toda depressão. Eu repreendo toda opressão. Em nome de Jesus, toda maldição seja quebrada, Senhor. Espírito Santo, Tu és real. Tu estás neste lugar. Inunda-nos, Senhor, com a Tua presença santa. Oh, que nada mais importe. Somente a Tua presença é o motivo do nosso viver. A Tua presença é o motivo do nosso sorriso. É a Tua presença. Vivemos para Ti. Estamos neste lugar por causa de Ti. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Adore a Ele. Engrandeça o nome dEle. E quando você o adora, Ele te faz transbordar de alegria. Ele te faz transbordar de paz. Ele faz você transbordar da graça do Senhor. Ele tem o melhor para ti. Ele sabe o que faz contigo. Ele sabe, Ele está no controle. Adore a Ele e as correntes serão quebradas. Adore a Ele e Ele vai transformar toda a tua realidade em bênção. Confie no seu Senhor. Confie no seu Salvador. Ele não mudou, Ele não muda por nada. Ele permanece te amando. Ele permanece desejando o melhor para a tua vida. Ele é Deus, Ele é fiel. Seja engrandecido, Senhor. Seja adorado, Senhor. Ah, pode passar o que for. Aqui estamos nós. Por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Declare, eu creio com fé, porque virá. Choro dura uma noite, mas a alegria. Quero ouvir. Declare isso. Eu creio, eu creio.
nós cremos, Senhor, que Tu és um Deus que cumpre Tuas palavras. Tu és um Deus que cumpre Tuas palavras sobre nossas vidas. E nós confiamos em Ti. Confiamos, Senhor, que em meio ao deserto o Senhor sempre tem um escape. O Senhor sempre tem uma provisão na hora certa. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Por quê? Porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Quem Ele é? Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, te tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Ele é aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Ele é o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. E haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Que Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. E haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Ele dá, Ele tem um escape, Ele tem o livramento. Ah,
Ele tem a comida na hora certa. Ele tem a água na hora certa. Ele tem o livramento na hora certa. Porque Deus, Ele não permite que nós atravessemos o deserto sem garantir o sustento. Ah, querido, talvez pareça confuso para você. Talvez pareça confuso para você. Tem que atravessar um deserto. É cansativo, é exaustivo. Mas tenha certeza que Deus tem a provisão. Ele não abandona, Ele não coloca no deserto e abandona, mas Ele garante estar lado a lado, com nuvem para trazer sombra, com fogo para trazer calor no tempo de frio. Ele faz brotar água onde não há água. Ele derrama o maná se for preciso, mas Ele não abandona. Oh, Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o nosso leão. Ele é aquele que nos protege, é aquele que nos sustenta, é aquele que nos guarda. E a palavra do Senhor diz que o guarda de Israel não dorme. Ele não dorme. Ele permanece cuidando de nós. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aplauda o Senhor Jesus. Boa noite, irmãos, graça e paz. Boa noite a você também que nos assiste de casa. Que o Senhor Jesus continue abençoando e fazendo milagres na tua vida, amém? As crianças podem vir aqui à frente. Vamos orar por elas. Amém. Estenda suas mãos em direção a elas. Vamos estar orando. Senhor Jesus, nós oramos por cada criança, te pedimos que o Senhor derrame graça, derrame misericórdia sobre a vida delas, que elas venham experimentar e viver os milagres do Senhor para a vida delas, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Abram a palavra comigo em Hebreus 13, versículo 8. Mas a gente não vai ler ainda não, tá bom? Só deixa aberta. Hebreus 13, 8. Você crê que você vai viver os milagres de Deus para a tua vida? Você crê que Deus pode agir em você, na tua história, na história da tua família? Ele pode fazer. Às vezes a gente passa por situações, ou vive a nossa vida de uma forma automática,
acostumado a acreditar que é normal nós cristãos, nós homens e mulheres de Deus, vivemos uma vida sem experimentar os milagres de Deus. Às vezes nós acreditamos que a nossa vida vai se resumir em ouvir os testemunhos de outras pessoas, daquilo que Deus fez na vida do outro e por que é que Ele não faz na minha. E aí a gente se acostuma a acreditar que talvez os milagres de Deus não sejam para nós. Mas eu quero te falar o seguinte: Ele é para você, Ele é para a tua família, Ele é para o teu ministério, Ele é para a tua história. Deus, Ele age, Ele quer agir, Deus, Ele deseja agir na tua vida. E o canal para o agir de Deus se manifestar na tua vida é a tua fé nele, a tua fé nas promessas de que Deus vai operar o sobrenatural na tua história. Ele vai fazer, amém? Nós precisamos crer, irmãos. Precisamos crer em tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Quando nós lemos a Bíblia, cada promessa, cada milagre, cada intervenção do Senhor, nós precisamos crer que assim como Ele fez no passado, Ele pode fazer hoje na nossa vida. Ele faz hoje na nossa vida. Existem duas formas da gente ler a Bíblia e da gente ver os milagres, ver os dons, ver o agir sobrenatural de Deus. A primeira forma é ler a Bíblia com uma ótica cessacionista. O que é isso? Cessacionismo é uma leitura da Bíblia que diz que os dons, os milagres cessaram, acabaram lá no primeiro século. Quando a Bíblia foi escrita, quando o apóstolo João terminou de escrever Apocalipse, é como se tivesse encerrado o agir e os milagres de Deus. Então a gente lê a Bíblia e acredita o seguinte: não, isso aqui foi para o primeiro século, foi para o povo daquela época, não é para nós hoje. Porque depois que a Bíblia terminou de ser escrita, agora é somente isso, nada mais vai acontecer, é só as conversões e basta, não vai haver o agir sobrenatural de Deus. Não espere por milagres. Existe uma outra forma de ler a Bíblia também, de acreditar que milagres aconteciam daquela forma no passado, porque no passado o povo tinha mais fé, porque no passado o povo era mais santo, vivia em mais obediência com Deus. De vez em quando eu escuto gente falando isso para mim. É que eu sou educado, mas a vontade que dá é perguntar: você lê a Bíblia? Você lê a Bíblia? Porque o tempo todo na Bíblia a gente vê o povo de Deus incrédulo. A gente vê o tempo todo na Bíblia o povo de Deus agindo em pecado. Porque as pessoas o tempo todo querem colocar empecilhos para não ver o milagre de Deus na vida delas. O tempo todo a gente quer colocar motivos para dizer: olha, Deus agiu lá, mas Ele não pode agir na minha vida por esse motivo. E a gente coloca uma limitação em Deus. O Deus que agiu ontem, age hoje. O Deus que agiu e fez milagres na vida de um povo incrédulo, idólatra, como foi o povo de Israel no passado, é o Deus que pode agir na nossa geração incrédula e idólatra também. O Deus que operou milagres no século I com uma Roma totalmente imoral, é o Deus que pode agir no nosso século também, marcado pela imoralidade. Não existem limitações para Deus. Esse é o nosso ponto de vista, que a gente chama de continuismo. A gente acredita que os dons, que o agir, que o milagre de Deus continua agindo. Deus continua o mesmo e a maneira dele operar é a mesma. Como foi no passado, é ainda hoje. Hebreus 13, versículo 8.
A palavra de Deus nos diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. A palavra de Deus não muda, Ele não muda. De Gênesis a Apocalipse, a gente vê Deus agindo da mesma forma. A gente vê Deus agindo da mesma forma. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós cremos na Tua Palavra. Nós cremos que a Tua Palavra é a revelação daquilo que o Senhor faz na vida do Seu povo. Não apenas daquilo que o Senhor fez, mas daquilo que o Senhor faz. Porque tudo aquilo que o Senhor fez revela apenas a sua natureza, e a sua natureza não mudou, Deus. Hoje nós precisamos de milagres. Hoje nós precisamos da Tua ação sobrenatural na nossa vida, na nossa família, na nossa saúde, na nossa história, no nosso ministério. Deus, nós precisamos do Senhor colocando e agindo na nossa vida a cada momento. Obrigado, Senhor, pois o Senhor é o mesmo ontem, hoje, será para sempre o mesmo. Deus, manifesta, revela a Tua natureza em nossa vida, operando os Teus milagres, operando os Seus sinais, ministrando cura, transformação, libertação, provisão, sinais e maravilhas em nosso meio, porque nós cremos que nós podemos e viveremos tudo aquilo que o Senhor prometeu para nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. De Gênesis a Apocalipse, de capa a capa da palavra de Deus, nós vemos o agir sobrenatural dele. Nós vemos os milagres de Deus. E sabemos que Ele não muda. A Bíblia começa lá em Gênesis, apresentando Deus como Criador. Lá no versículo 1 diz: criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia por sobre a face das águas. Então no primeiro dia Deus criou a luz. No segundo dia Deus separou a água debaixo da água de cima. Ele criou a atmosfera para a gente poder viver. No terceiro dia Ele separou a parte seca, criando a terra, e criou a vegetação com o poder de Sua palavra. No quarto dia, com o poder de Sua palavra, Deus criou o sol, a lua e todas as trilhões de estrelas que existem no universo, apenas com a Sua ordem. No quinto dia, Deus criou os peixes, criou as aves. No sexto dia, Ele criou os animais da terra e criou a coroa da Sua criação, o homem e a mulher. Ele nos criou. E Ele colocou o mundo em ordem. E a gente viu o poder de Deus criando o mundo inteiro. O agir sobrenatural, o poder, a autoridade dEle. Só que muitas pessoas acreditam que Deus, Ele criou o mundo, colocou leis na natureza e largou o mundo por conta própria. Como se Deus tivesse criado o mundo, se afastado e deixado a criação andar por conta própria. Como se Deus fosse alguém que deu corda e um relógio e deixou ele funcionando sozinho, largou, esqueceu. Só que a Bíblia fala que Deus, Ele continua se relacionando com a criação. O mesmo Deus que criou os céus e a terra é aquele que lá em Mateus 6:26, Jesus disse que veste a flor do campo. É o mesmo Deus que alimenta cada passarinho. E em Mateus 6, Jesus diz: é o mesmo Deus, o Criador, e aquele que cuida de vocês, que não deixa faltar para cada um de nós as vestes, um lugar para a gente dormir e o pão de cada dia.
Deus não criou o mundo e o abandonou. Ele continua agindo na nossa vida. Nós vemos todo o poder criador de Deus na provisão diária. A gente está acostumado a comer a nossa comida, a deitar a nossa cabeça no travesseiro e achar que tudo isso é normal apenas. Tudo isso é milagre de Deus todos os dias. É Ele agindo, é Ele cuidando do seu povo. É Ele cuidando de nós. É aquela vez quando você não tem nada, que você está tudo faltando na tua casa, de repente Deus entra com uma provisão, Deus abre uma porta, Deus muda a tua situação. Aí a gente percebe os milagres diários que Deus tem feito por nós. Os livramentos diários que a gente não vê, que a gente não sabe muitas vezes. É o agir de Deus na nossa vida. Só que muitas vezes a gente é ingrato pelo que Ele faz. Deus, Ele prepara algo para nós, Ele nos coloca em uma boa família, Ele nos coloca em uma boa igreja, Ele nos coloca em um bom país. Gente, o Brasil é um país bom. Queria ter nascido lá no Paquistão para você ver que você mora no céu. Você mora num país bom, tem os seus problemas, mas aqui no Afeganistão. E a gente reclama, a gente murmura, a gente questiona aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus tem feito por nós. Então a gente vê lá em Gênesis Deus criando Adão e Eva, colocando eles no jardim, com uma vida perfeita, plena, podendo desfrutar de comer de todos os frutos. Então a serpente aparece para eles e diz: olha, comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque vocês serão como Deus. O homem, quando ele quer viver de forma independente, quando alguém quer fazer a própria vontade e não a vontade de Deus, está caindo no mesmo pecado que Adão e Eva. Estamos querendo ser como Deus. A palavra de Deus diz: faça isso, não faça aquilo. Mas aquilo é tão legal e isso é tão chato. Estamos querendo fazer a mesma coisa. Estamos repetindo a nossa queda no Éden. E todos os dias nós repetimos. Todos os dias. Então Adão e Eva foi e comeu do fruto proibido. Desobedeceram a Deus. Então, a partir desse momento, eles cometeram a pior besteira da vida deles. Eles fizeram com que o pecado entrasse em um mundo perfeito. Então eles abriram os olhos, perceberam os erros dele. E quando eles perceberam que Deus estava se aproximando no jardim para visitá-los, como Ele fazia todos os dias ao entardecer, eles se esconderam de vergonha, sentindo a culpa do pecado. Quando a gente peca, quando a gente faz algo que desagrada a Deus, a gente se esconde. A gente sente o remorso. Pode ser que a pessoa nem acredite em Deus, mas ela, ao fazer algo errado, ela sabe que ela quebrou alguma lei, que ela desobedeceu algo que não deveria, que ela fez algo de errado, e ela sente essa culpa. E a culpa, ela pode nos destruir, pode acabar com a gente. Pode se tornar um remorso que nos impede de tomar uma ação, uma decisão para a gente se levantar e continuar andando. Às vezes por a gente, em algum momento a gente está caminhando em santidade, caminhando em obediência, acertando na vida, e um dia a gente dá um deslize e cai. Ao invés de a gente olhar para toda a jornada que nós fizemos até o momento e pensar: meu Deus, eu andei muito, caminhei muito, eu melhorei muito. Não, às vezes a gente acaba se sentindo tão culpado que preferimos ficar no chão, caídos, ou voltar lá para trás onde a gente estava. Mas a Bíblia diz que Deus, quando visitou Adão e Eva, ouviu eles confessando o pecado, sacrificou um animal e cobriu eles, cobriu a vergonha deles. Deus te dá novas vestes, meu irmão. Depois de pecar, depois da vergonha, Deus encobre suas vestes. Deus te encobre a tua vergonha. Ele te perdoa, te restaura.
E a Bíblia diz que lá no Éden, lá naquele momento de perdão e restauração, Deus disse que Ele mandaria da descendência da mulher um descendente que seria ferido pela serpente, mas que esmagaria a cabeça dela. Lá no Éden, Deus promete Jesus vindo para ser ferido, mas para esmagar e destituir a autoridade de Satanás e desfazer as obras do diabo e restaurar o povo caminho ao novo Éden. Essa promessa é para a gente. Aquilo que aconteceu lá no Éden nos atinge hoje. Aquela promessa de lá nos restaura hoje e nos dá a esperança de que Jesus nos dá uma nova veste e nos restaura, nos perdoa e encobre a nossa vergonha. Então Deus começa a operar essa promessa, começa a cumprir. Então Ele chama Abraão de uma terra idólatra e diz: olha, Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei, e eu vou te dar uma descendência que vai abençoar todas as famílias da terra. De Abraão veio Jesus. Em Jesus se cumpriu essa promessa de todas as famílias da terra sendo abençoadas. Então a descendência de Abraão vai parar no Egito, escrava por 400 anos na mão dos egípcios, uma vida difícil, e eles clamam a Deus, e a Bíblia diz que Deus manda um libertador, manda Moisés, que tira eles do domínio da escravidão, e leva eles em uma jornada até a terra prometida. Aquilo que Deus fez no passado com os hebreus, tirando eles da escravidão, Ele faz todos os dias comigo e com você. Ele faz com o povo, Ele faz com aquele que está no domínio das trevas, como diz Colossenses 1,13. Ele vos tirou do domínio das trevas e vos transportou para o reino do Filho do seu amor. Assim como os hebreus estavam no cativeiro, escravos, sofrendo, nós estávamos no cativeiro do diabo, no cativeiro do pecado, no cativeiro dos vícios, no domínio das trevas. E Jesus nos transportou para o reino dele, e Ele nos coloca em uma jornada até a nova Canaã, até a terra prometida. Aquilo que Deus fez na vida dos hebreus no passado, Ele continua fazendo hoje. Aquela jornada no deserto continua sendo repetida por nós hoje. A questão é, meu irmão, minha irmã, a gente quando se converte, pensa que a vida vai ser um mar de rosas, vai ser tudo perfeito. Não, a gente vai passar por problemas. Os hebreus passaram por problemas. Quando eles olharam aquele deserto, olharam a escassez, sentiram fome, sentiram sede, eles disseram: Moisés, por que você nos tirou lá do Egito? Lá a gente era escravo, mas pelo menos a gente comia cebola. Eles estavam pensando: nossa, não vale a pena o esforço, estamos caminhando para uma terra que é nossa, onde iremos viver de verdade aquilo que Deus planejou para nós, mas o esforço não vale a pena, é melhor permanecer escravo, comendo restos. Às vezes a gente começa a nossa jornada com Deus, enfrenta dificuldades e quer voltar para trás. Antes de eu estar com Deus, antes de eu estar na igreja, antes de eu estar servindo no ministério, antes de eu estar empenhado em fazer aquilo que Deus planejou para mim, a minha vida era melhor, era mais fácil. Eu não tinha que enfrentar lutas espirituais, eu não tinha que enfrentar a perseguição da minha família, eu não tinha que enfrentar zombaria dos meus amigos, era melhor. A gente está fazendo igual os hebreus fizeram. Mas a gente tem que olhar de onde Deus nos tirou, do cativeiro.
da escravidão. E aquilo que Ele fez, Ele levou o povo a chegar à terra prometida, Ele vai fazer conosco. A gente vai passar pelo deserto, vai doer, vai ser ruim em muitos momentos, mas nós estamos caminhando. Os milagres que o povo viu no deserto, a provisão diária, o cuidado diário, nós iremos experimentar. Vai ser difícil, mas a gente vai experimentar. Então o povo de Deus, ele chegou no deserto. Ele chegou na terra prometida. Eles tomaram posse da terra prometida. Tiveram juízes, tiveram reis. Só que por várias vezes, eles pecaram contra Deus. Eles eram oprimidos, clamavam a Deus, Deus restaurava eles viviam um tempo de paz, depois eles voltavam a pecar, depois eles voltavam a ser oprimidos, eles clamavam a Deus, Deus restaurava eles viviam a fidelidade a Deus por um momento, depois eles voltavam a ser infiéis, eram perseguidos, e a história se repetia todas as vezes. Aí chegou o momento que a Babilônia dominou eles por consequência da desobediência, e eles foram levados como escravos novamente agora para a Babilônia. E lá eles ficaram 70 anos, clamando por perdão, clamando por restauração, clamando para Deus mudar a vida deles, para eles serem tirados da escravidão e voltarem para onde eles estavam, voltarem para a terra da promessa, para voltarem à terra onde eles poderiam adorar a Deus com liberdade, a viver as promessas de Deus. E Deus restaurou eles. Após 70 anos, presos na Babilônia, os hebreus voltaram para a terra deles. E quando eles chegaram lá, o templo estava destruído. Eles olhavam e pensavam no templo de Salomão, com toda a glória, com toda a beleza, com toda a riqueza. Era um templo planejado, que eles tinham dado o melhor para poder glorificar a Deus. E estava destruído, eles tiveram que reconstruir um novo templo mais simples. E eles olhavam para o templo simples e choravam, pensando na época em que eles tinham aquele templo glorioso, mas agora era um templo simples. Então Deus levanta um profeta e diz: olha, a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Muitas vezes, o povo de Deus, homens e mulheres de Deus, em algum momento cai. Em um momento viviam com Deus, viviam adorando, desfrutando do melhor, mas por conta do pecado, caem e são levados a um cativeiro, são afastados da presença de Deus. Então em um momento, como o filho pródigo, se arrepende, pede perdão, e Deus o restaura a presença dele. Aquele que está desviado volta aos caminhos do Senhor, aquele que está desanimado é renovado, aquele que um dia foi abatido é restaurado. Assim como o pai do filho pródigo, o nosso Deus, ele está sempre de braços abertos para nos receber de volta e para nos restaurar. Assim como Deus fez com os hebreus no passado, Ele ainda faz. Ele nos tira do cativeiro e nos coloca de novo à posição onde a gente estava na presença dEle. E aí muitas vezes a gente é restaurado, só que a gente olha para o passado e pensa: meu Deus, antigamente eu tinha tantas experiências com o Senhor, eu era usado pelo Senhor, eu era vaso de Deus, eu era um homem, uma mulher de Deus, eu tinha a minha posição e agora eu restaurei, mas eu não tenho aquilo que eu tinha antes. Eu não tenho aquela comunhão que eu tinha antes. Eu não tenho aquele ministério que eu tinha antes. Eu nunca mais vou ser o mesmo. E a gente chora pelo passado que se foi. Mas assim como Deus disse para os hebreus, para os judeus, para Israel, Ele nos diz hoje que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira.
Se em algum momento alguém que você conhece, talvez você perdeu aquilo que você tinha antes, aquele fogo, aquele ardor, aquela paixão, aquele ministério, aquele desejo de ganhar vidas para Jesus, aquele desejo de ler, meditar na palavra, aquele desejo de buscar ao Senhor, o Senhor diz hoje para você que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Aquilo que Ele fez no passado não se compara com aquilo que Ele vai fazer hoje. Os milagres que Ele fez no passado não se comparam com os milagres que Ele vai operar na tua vida a partir desse momento. Deus vai agir de uma forma muito mais intensa, muito mais sobrenatural. Não considere as coisas passadas. Deus está fazendo novas todas as coisas. Muito maior, muito maior. Então o povo é restaurado na terra, reconstrói o templo, reconstrói os muros de Jerusalém, recupera o livro da lei. E a palavra volta a ser ministrada lá. E a partir desse momento a Bíblia entra em um período de 400 anos de silêncio profético. Se você ler Miqueias, é o último livro da Bíblia, do Antigo Testamento. A partir desse momento, 400 anos, não existe uma profecia, não existe mais nada. Silêncio. Nesse meio tempo, Alexandre o Grande está conquistando todo o Oriente Médio, depois ele cai. 13 anos depois, divide o poder com 4 generais, como Daniel havia profetizado. Depois ele cai de novo, e o Império Romano é levantado da mesma forma que Daniel tinha profetizado, centenas de anos antes. E é nesse contexto que a promessa lá de Gênesis, que Deus tinha falado para Eva, a promessa que Deus tinha feito a Abraão, começa de fato a se cumprir. É nesse contexto que Jesus nasce. Quando a gente fala que Jesus nasceu, meu Deus, cara, o planeta, o chão que você pisa, o mundo que você pisa, é o mesmo mundo que Deus pisou. O ar que você respira é o mesmo ar que o Deus Filho respirou. Você tem ideia do que é Deus? Abrir mão, despir-se da sua glória e vir habitar entre nós. O Deus que estava com o Pai, o Verbo que estava com Deus e era Deus. Aquele que é um com o Pai, aquele que estava com o Pai e com o Espírito Santo, o Deus Trino, operando lá na criação, é o Deus que se fez homem e habitou entre nós. Ele foi igual eu e você, a mesma semelhança da carne, abrindo mão da glória para vir experimentar aquilo que nós experimentamos, aquilo que nós vivemos. Então a promessa começa a se cumprir. Jesus, ele vem, vive uma vida perfeita, sem pecado. Então ele é morto na cruz, no nosso lugar. E aí a promessa de Deus se cumpre. Na cruz ele pagou a dívida que era nossa, de cada um de nós. Se nós fôssemos pagar pelos nossos pecados, sabe quanto tempo a gente ia passar pagando? A eternidade. Nunca a nossa dívida ia ser paga. Como que a gente pode pagar pelo pecado de ter ofendido a dignidade e a honra de um Deus que é infinitamente digno? O pagamento seria infinito. Agora Jesus veio e ele disse: está consumado. Toda a dívida foi paga. Por que Deus, um único homem, morrendo em um único momento da história, consegue pagar o preço pelo pecado de toda a humanidade? Perguntaram uma vez para um pastor chamado John Piper, e ele respondeu o seguinte: esse homem, sozinho, vale mais do que toda a humanidade. Se a gente colocar Jesus
e um lado de uma balança e colocar toda a humanidade do outro lado, Jesus vai pesar mais, Jesus vai valer mais, a vida dele é infinitamente digna. É por isso que ele, somente ele, pode dizer: está consumado, a dívida foi paga, foi cancelada, acabou. É isso que ele diz para você. Quando a gente coloca o nosso coração nele, confia nele, ele diz: filho, a tua dívida foi paga, acabou. É por isso que nós, que cremos em Jesus, passamos da condenação para a vida eterna. Por isso que a gente recebeu o perdão de Deus. O sangue dele, a morte dele é aquilo que nos perdoa, porque na morte dele a nossa dívida foi cancelada. E teve uma troca que ele fez. Assim como a nossa culpa foi colocada sobre ele, o crédito dele foi colocado sobre nós. Deus pegou a nossa dívida e passou para o nome de Jesus na cruz. E pegou o crédito dele e passou para o nosso nome. A justiça de Jesus foi colocada sobre nós. Você não precisa ser uma boa pessoa para receber a vida eterna. É Deus quem te justifica. Você se veste de Cristo. Você se veste da bondade de Jesus. Você se veste da dignidade dele. A palavra do Senhor diz para a gente se revestir de Cristo. Porque todas as nossas boas obras são como trapos imundos diante de Deus. O profeta Isaías diz. Mas Jesus, ele praticou uma vida perfeita. E é a dignidade dele que nos veste. E que nos dá o direito, a entrada para o céu. É a dignidade de Jesus. Agora, a partir do momento que eu fui salvo, aí eu começo a viver como um salvo. Somente a partir do momento que eu sou salvo, que eu posso praticar boas obras. Nós não fomos salvos pelas boas obras, mas para as boas obras. A gente não foi salvo porque a gente fez coisas boas, mas para que a gente faça as coisas boas. A gente não foi salvo porque a gente obedeceu a Deus em um momento da nossa vida. Não, mas a gente foi salvo e a partir desse momento a gente pode e deve obedecer a Deus. Primeiro Deus nos salva, aí depois Ele nos capacita a viver em obediência a Ele. Então Jesus, Ele dá a vida para a gente. Ele deu a vida para os discípulos. Ele morreu, ressuscitou. E quando Ele estava subindo para o céu, Ele deu ordem para os discípulos dele: vão e preguem o evangelho a toda criatura, até os confins da terra. E eles obedeceram, ficaram lá, esperando por 10 dias, orando, e de repente, o Espírito Santo veio sobre eles. E eles começaram a pregar, pregaram em Jerusalém, como Jesus tinha ordenado, pregaram em Samaria, onde Jesus tinha ordenado, e eles chegaram até os confins da terra, vindo até a gente hoje. A palavra que começa em Gênesis, essa história toda se desenrola até hoje. Comigo e com você sentado aqui. Comigo e com você, que somos fruto daquilo que Deus fez no passado. E aquilo que Ele fez no passado, Ele continua fazendo na nossa vida. Cada milagre que Ele fez no passado, Ele ainda faz hoje. Porque toda a história que nós lemos da Bíblia inteira, ela se desenrola para chegar até nós hoje, que estamos em uma jornada para encontrar com o nosso Senhor no céu e cumprir e viver de forma completa aquilo que Ele prometeu no Éden, aquela restauração de todas as obras do inimigo sendo desfeitas e a gente tendo uma vida completa nele. Eu te convido a se colocar de pé para a gente orar ao Senhor. Que você entenda que aquilo que Deus fez no passado, Ele continua fazendo hoje. A forma como Deus agiu na tua vida no passado, como Deus agiu com o povo dele no passado, Ele faz na tua vida hoje. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor e agradecer a Ele por Ele ser o mesmo ontem,
hoje e eternamente o mesmo. Senhor, nós te agradecemos. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor não mudou. Nós iremos viver os milagres do Senhor na nossa vida. Eu quero te incentivar agora a você abrir teu coração e orar a Ele. Fala o que você precisa, qual milagre você precisa que Ele faça na tua vida. Meu irmão, Ele fez tanto por nós, Ele fez tudo desde Gênesis, desde o começo da criação. Nós vemos a mão de Deus agindo em favor do povo dele. Por que Ele não vai fazer na tua vida? Se Deus abriu o mar vermelho, por que Ele não pode transformar a tua vida? Ele não pode abrir um caminho para você? Se Deus proveu o povo dele no deserto, por que Ele não pode trazer provisão para você e para a tua família? Se Deus restaurou o povo quando estava cativo, por que Deus não pode restaurar você ao primeiro amor? Ele pode fazer. Então clame a Ele, ore a Ele nesse momento, derrame o teu coração, Senhor. Aleluia. Sei que os teus sonhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. É Deus. Aliança, Deus de promessa, mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar. Aleluia, Senhor. Nós cremos, Deus, nos milagres do Senhor para a nossa vida. Nós cremos, Deus, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Cremos, Senhor. Então venha agir, Pai. O Senhor conhece a necessidade do teu filho, da tua filha, da casa dele, do casamento dela, Senhor amado, da vida moral, da vida espiritual, Deus amado. O Senhor conhece, Senhor amado, as necessidades do teu povo, Deus. Então venha e opere o teu sobrenatural, venha com milagres, venha com cura, Senhor amado. Pai, visita o teu filho que está em casa, visita a tua filha que está em casa, Deus amado, enfermo, Deus, toca agora com cura, Senhor amado. Nós declaramos agora a cura do Senhor, o milagre do Senhor sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Nós declaramos portas abertas, nós declaramos a restauração, a libertação agora dos vícios, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, leva-nos a crer, Senhor amado, no teu poder, nas tuas promessas e viver os teus milagres, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aplauda o Senhor com alegria. Glória a Deus. Ainda de pé, irmãos, a gente vai consagrar as nossas ofertas ao Senhor e em seguida a gente vai orar para encerrar o culto. Amém? Senhor Jesus, nós consagramos a Ti as nossas ofertas, os nossos dízimos, querendo que o Senhor é o nosso provedor,
crendo que o Senhor foi aquele que nos proveu, aquele que proveu o nosso salário, aquele que proveu o pão de cada dia. Continua, Deus, agindo na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Ô, Glória. Antes da gente encerrar, eu quero lembrar as mulheres que ainda não me confirmaram se vão, se não vão para o Congresso de Mulheres, por favor, me procure, tá bom? Eu preciso saber, né, para mim poder estar vendo tudo sobre o transporte, né? O nosso congresso vai ser em agosto, porém a inscrição é agora dia 2 de junho. Dia 2 de junho é a inscrição para as igrejas que estão mais longe. Está dando preferência para nós. Depois que vai ser as outras igrejas demais, né? Então são 80 igrejas, 80 e tantas, já está quase 90. Igreja, lá no salão comporta 1.500 mulheres, assim, com cadeira na porta, entendeu? Sem espaço. As irmãs que foram, né, lembram que ficou bem apertado, né? Com as cadeiras ali bem na porta, e lá é bem grande, né? Então, assim, nós precisamos fazer as nossas inscrições, né? O valor ficou o mesmo valor do ano passado. Então, se for todas as mulheres que foram, né, já fechamos a van, que é 15 lugares. Tem uma outra van de 17 lugares também. Aí já o demais seria ônibus, né? E se preenchendo, vai ser R$100 para cada o transporte e 75 a inscrição. Porém, às vezes a gente é abençoado, né? Mas até agora eu não recebi nenhuma notícia. Se caso for, o dinheiro que você pagar dos 75 vai para o transporte, o que for a mais, tá bom? Então, por favor, gente, né? Você que está aí na sua casa me ouvindo também, me deu, porque até agora só temos 4 mulheres que falou comigo, eu e mais 3, né? Então, preciso, não deixa para cima da hora, senão vai ficar uma loucura. E é isso. Então, as nossas programações seguem aí domingo, o nosso culto, né, e que nós possamos convidar os nossos vizinhos, nossos amigos, para virem, né? Eu aprendi que o não a gente já tem, então estamos no lucro, né? Então entregue o convite aí, vamos estar lá adorando ao Senhor no domingo, que Ele é digno, né? E Ele é o que cuida de nós. Amém? Se coloque de pé, vamos orar para encerrar ao Senhor. É domingo agora, o estudo é no outro domingo, né? Ou é domingo agora? É agora? Eu vou dar aula sozinha? Pastor não está. Qualquer novidade, envie mensagens. Aleluia, glória a Deus. Então tem estudo amanhã, sexta-feira, e tem estudo domingo de manhã, se assim Deus quiser. Amém? Levante suas mãos. Vamos orar, que você possa ter recebido a palavra, ter entendido. Confie em Deus, Ele é contigo, amém? Senhor, obrigado, Deus, obrigado pelo teu amor, obrigado por tua palavra, obrigado porque os teus milagres não acabaram, Senhor. Que essa igreja possa viver milagres, que cada vida que me ouve possa viver milagres, Pai. No nome de Jesus, transforma, Senhor. Deus amado, que essa sexta-feira, o sábado, o domingo, Senhor amado, algo diretamente da parte do Senhor venha chegar até nós. Que nós possamos, Deus, no nome de Jesus, experimentar do sobrenatural. Transforma, Senhor, se as nossas vidas começam em nós. Transforma o que for preciso nas nossas vidas. Transforma, Senhor, as pessoas que nós oramos e intercedemos, Senhor amado. Liberta os cativos, Pai. Transforma aqueles que têm o coração endurecido, Senhor amado, como Tu fizeste com o Faraó, para que nós possamos viver o milagre, Senhor
Senhor, da liberação, da libertação, no nome de Jesus, que o sangue do Cordeiro esteja protegendo, Senhor amado, esta igreja, protegendo, Senhor, as famílias deste lugar, em nome de Jesus. Senhor, eu peço a Ti uma proteção, afasta o espírito de morte, afasta o espírito de contenda, afasta o espírito de divisão, tudo aquilo que vem para roubar, para matar e destruir as famílias, eu repreendo no nome de Jesus. Que possamos ter dias de glória, que possamos ter dias de paz, que possamos ter dias de alegria, de refrigério em Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, abra as portas, Senhor amado, destrava o que está travado no mundo espiritual e nós possamos chegar aqui domingo, Senhor amado, no culto, com testemunhos de milagres, Pai, no nome de Jesus, Senhor, com testemunho da Tua glória, Senhor, sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Provê, Senhor amado, o que os Teus filhos necessitam, Pai, seja, Senhor, no âmbito espiritual ou, Deus amado, no âmbito natural. Provê, Senhor, em nome de Jesus, que eles venham se alegrar com aquilo que o Senhor vai fazer. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, Senhor amado. Em nome de Jesus, nós Te exaltamos nessa noite, nós engrandecemos o Teu nome, nós louvamos a Ti, porque o Senhor é digno de louvores, Pai. Nós vamos agora, Senhor, ir de volta aos nossos lares. Esteja nos conduzindo, esteja nos direcionando, Deus amado, iluminando os nossos caminhos e entre conosco na nossa casa, Pai amado, e que tenhamos uma noite abençoada em Tua presença, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Não vai embora sem dar um abraço aí no seu irmão, sem me cumprimentar, tomar um cafezinho. Amém. Mas não há lugar